nome é João Henrique Sandretti, eu sou ex-aluno do quadro. Atualmente eu estou no 5º período de medicina da UFJF. Eu estou aqui organizando minha semana, dividindo meus horários entre os projetos, atualizando. Atualmente na faculdade eu uso muito o Notion para organizar, mas muito dessa organização que eu tenho hoje na faculdade eu adquiri na época que eu estava no cursinho de pré-vestibular. E assim, foi uma dificuldade muito grande que eu tive na época que eu estava no pré-vestibular, talvez uma das maiores, que era como me organizar. E o meu primeiro ano no quadro, assim, foi muito penoso, porque eu saí do ensino médio sem muito saber montar um cronograma de estudos, uma rotina de estudos e ter um horário assim para estudar e saber organizar, ser flexível e saber assim distribuir as horas do dia, como, sabe, qual matéria eu estudar, que horário eu estudar, como dividir a prioridade em cada matéria. Eu apanhei muito nisso. Se eu me lembrar bem, assim, no meu primeiro ano do quadro, eu tentei muita coisa diferente. Pra falar a verdade, eu acho que eu não consegui ter uma constância num método, num cronograma, numa rotina de estudos, porque eu tava testando muita coisa. No meu segundo ano do quadro, assim, quando eu mudei pra turma média, eu já consegui ter um cronograma e horário de estudos que eu seguia, assim, mais constantemente. No terceiro ano do quadro, as coisas fluíram muito bem. Então foi um caminho das pedras que eu percorri, assim, descobri como me organizar, descobri como montar esse cronograma / horário de estudos. Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade e eu vim aqui falar pra vocês como que eu superei isso, sabe? E dar dicas concretas de como se organizar e montar um bom cronograma e horário de estudos. Muito do que eu errei nessas vezes que eu tentei montar um horário e acabava não seguindo, era porque eu era muito hardcore, assim, eu exagerava muito no horário de estudos. E coisa que eu demorei um pouco para aprender, que a gente tem que saber da nossa individualidade, saber das nossas limitações e fazer um horário de estudo que a gente consiga cumprir, que ele seja realista. Porque não adianta você, sabe, fazer um horário de estudo que você vai ter 10, 12, 14 horas de estudo porque você viu um depoimento de alguém que estudava essa quantidade de horas, sendo que no terceiro, segundo dia você não vai cumprir esse horário e você vai ficar frustrado, você vai ficar estressado e vai parar de render. Porque assim, o emocional, a inteligência emocional é uma coisa muito importante no tempo assim, do pré-vestibular. Então você tem que ter uma cabeça boa, você precisa de um cronograma realista de estudos, que você vai conseguir cumprir. E daí você vai se sentir bem porque você está cumprindo com as suas obrigações. E daí, paulatinamente, quando você for sentindo que você tem um pouco mais de disciplina, você pode ir aumentando essa quantidade de horas de estudo, vai chegando mais perto da prova, você sabe que você é capaz, você tá com disciplina e tá motivado, você aumenta. Então, assim, eu acho que o grande primeiro erro que eu tive e que hoje, assim, eu tenho muita clareza e fica uma dica pra vocês, é sejam realistas e sejam críticos. E, assim, sejam muito verdadeiros com você mesmo na hora de montar o horário de estudo. Assim, não exagerem, tenham consciência da quantidade de horas que você tem que dormir, das horas que você passa descansando, do tempo livre que você precisa ter, porque o seu horário de estudo ele precisa ser flexível. Não adianta você fazer um horário de estudo extremamente rígido, porque na primeira intercorrência que você tiver, assim, às vezes um dia que você tá gripado, às vezes um dia que você tá mal, ou assim, um dia que aconteceu alguma coisa em casa e, tipo, acabou te deixando preocupado e você não vai conseguir render, você tem que ter ao longo da semana alguns horários que você possa pegar o que você vai deixar de fazer aquele dia e colocar naquele outro horário. Tem que conseguir remanejar as coisas. E se não for flexível na hora de montar esse horário, não deixar alguns tempos livres, não deixar tempo para os seus hobbies, por exemplo, você não vai conseguir cumprir. E você não cumprindo, assim, é o fiasco, cara. O cronograma de estudo e horário, ele tem que ser uma coisa factível ao longo do tempo, então você não pode ser muito agressivo desde o começo. Outra coisa também que eu errei muito é assim, que matéria você vai estudar? Eu experimentei duas coisas quando eu tava no começo do quadro. Às vezes eu estudava uma matéria o dia inteiro e às vezes eu, tipo, fracionava um pouco. Eu estudava vários blocos de várias matérias ao longo do dia. E eu percebi, assim, claramente que eu fixava muito melhor o conteúdo quando eu estudava blocos de matérias diferentes no mesmo dia. Então, assim, geralmente eu estudava 3 matérias por dia, 4 matérias por dia. Eu dividia assim, porque funcionava muito pra mim. Quando eu pegava uma matéria só, mesmo que fosse assim para fazer um intensivo daquela matéria no dia, às vezes no dia eu sentia que eu aprendi muito. Nossa, eu estudei muito essa matéria. Mas passava um tempo depois, eu via que aquele estudo, ele não tinha sido efetivo em fixar a minha memória. Isso vocês podem até procurar, assim, vocês vão conseguir ver que a maioria das pessoas que estudam a forma que a gente aprende, elas falam realmente isso, sabe? Da gente espaçar e ter uma diversidade de assuntos que a gente estuda no mesmo dia, porque é mais fácil para o nosso cérebro absorver. Eu aprendi isso na prática, então o que eu diria para vocês é tenta pegar 3, 4 assuntos por dia para você estudar. Tenta, sei lá, estudar no máximo até 2 horas do mesmo assunto. Então assim, você estuda 2 horas de matemática e depois você estuda 1 ou 2 horas de outra matéria. Foi o que eu aprendi com o quadro e que realmente funcionou para mim. E no mais, assim, eu acho que o importante é vocês terem um feeling muito bom de quais matérias vocês têm facilidade e quais matérias você tem dificuldade. Porque
Porque vocês não precisam estudar todos os assuntos de todas as matérias. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. Precisa melhorar nas matérias que você tem dificuldade e manter um bom resultado nas matérias que você tem facilidade. Então, o seu horário de estudo ele tem que ter pesos, ele tem que ter assim, graus de prioridade. Então, por exemplo, eu era muito ruim em português e humanos. Eu estudava muito mais, assim, horas brutas de português e humanos do que eu estudava matemática. Só que o pouco que eu estudava matemática, física e química era suficiente para manter o resultado que eu já tinha, e que era, assim, um resultado bom. Agora, tipo, português e humanas, eu precisava dedicar muitas horas para conseguir fazer algo que era realmente efetivo. Por exemplo, na época que eu estava no quadro, eu tinha que fazer mais ou menos uma redação por semana. Só que eu era muito ruim em redação, a minha nota de redação era horrível. Eu sabia que eu só ia conseguir melhorar se eu fizesse mais do que uma por semana. Então tinha semanas que eu fazia 2 redações, tinha semana assim que eu via que dava tempo, eu fazia 3. E assim, eu tinha essa meta de sempre tentar fazer pelo menos mais de uma redação por semana. E foi o que melhorou. No último ano, no Enem que eu passei, na UFJF, eu tirei 920 na redação. Algo que era, tipo assim, surreal pra mim, sabe? Eu nunca imaginei que eu tiraria 920 na redação. Assim, eu sempre tirei 700. No máximo, assim, quando eu ficava feliz, eu tirava 800 e pouquinho, mas eu nunca passava de 700 e pouco, 800. E no último ano, que eu fazia mais de uma redação por semana, realmente, sabe, me dedicava a estudar os temas, a escrever a redação, a cronometrar o tempo que eu gastava para fazer a redação, e quando eu recebi o feedback, eu realmente lia, sabe, tipo, eu via lá o que a professora tinha falado que eu precisava mudar, sabe, tipo, eu não só me preocupava com a nota que ela deu, eu via lá os pontos que ela marcou, o que eu tinha que melhorar, o que eu tava errando. Foi essencial para mim. Eu acho que uma das coisas que realmente me deu um salto no meu segundo pro terceiro ano de quadro, a melhora na redação e a melhora em humanas, em português. Foi o que realmente fez eu passar. E daí? Por que eu tô falando para vocês ter essa clareza no que vocês precisam melhorar e no que vocês precisam focar? Porque o seu horário de estudo, ele tem que ser bolado em torno disso. Então você tem que ter mais horas das matérias que você tem mais dificuldade e menos horas das matérias que você tem menos. A matéria que você tem mais dificuldade em aprender, você tem que ver ela mais vezes ao longo da semana para ajudar você a fixar. Porque assim, a frequência de quantas vezes você estuda aquela mesma matéria ao longo da semana vai te ajudar a fixar aquela matéria melhor. Você não precisa ficar revisando sempre os conteúdos. Eu revisava fazendo prova antiga um mês antes da prova, que é mais ou menos o que fala o método quadro, que foi o que eu aprendi e que funcionou muito para mim, que é revisar fazendo prova antiga. Então você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você está resolvendo prova antiga, aprendendo como é aquela prova, vendo a sua performance, o tempo que você demora, se você precisa ir mais rápido, entendendo assim, o que é aquela prova, aquele vestibular cobra de você, quais são as questões que mais frequentemente caem, memorizando os tipos de questão que tem naquele vestibular, mas ao mesmo tempo você está revisando a matéria, você está relembrando. Porque assim, você está fazendo uma questão, aparece um conteúdo que você viu meses atrás, você precisa ativamente lembrar daquele conteúdo e aplicar naquela prova que você está fazendo. No seu horário de estudo, você tem que ter, então, mais tempo para as matérias que você tem dificuldade, você tem que ter pelo menos um horário na semana para resolver uma prova antiga ou fazer um simulado, e eu já vou falar da importância disso, e você precisa ser realista, você precisa fazer um horário factível de você cumprir para que você se sinta bem ao final do dia por ter feito o que você estipulou para você fazer, para você sentir que você está no caminho e cumprindo com o seu cronograma, com a sua rotina de estudos. E o quarto ponto que eu acho muito importante, você precisa se conhecer. Eu, então, falei lá das prioridades, mas além disso, você tem horários no dia. Tem pessoas que rendem melhor de dia, tem pessoas que rendem melhor à noite. Eu sempre fui uma pessoa que de manhã eu tinha mais disposição e de noite, assim, eu ainda consegui estudar, mas eu consegui estudar assuntos que eram mais confortáveis para mim, então assuntos que eu tinha mais facilidade. Então uma coisa muito importante para você, assim, você precisa pegar, se você rende melhor de manhã, e geralmente é o que acontece, assim, as pessoas elas conseguem ter mais disposição de manhã, então coloca a matéria que você tem dificuldade, a matéria que, assim, realmente, sabe, nossa, eu não consigo absorver física, eu não consigo absorver matemática, então você vai pegar física e matemática e vai estudar de manhã, vai estudar ali naquele horário de 8 até meio-dia, assim, você vai pegar um horário que você sente bem, que você sente disposição e vai colocar essas matérias que você tem dificuldade. Você vai ver que isso dá muita diferença. De tarde, você faz mais ou menos aqueles assuntos que você nem tem dificuldade, que você também não tem tanta facilidade, bem mais ou menos assim, meio termo. E de noite, você coloca aquele assunto que você gosta, sabe? Pô, eu gosto muito de biologia. Eu estudo biologia, assim, por prazer, sabe? É tranquilo pra mim estudar biologia. Você coloca de noite. Porque daí, assim, de noite, geralmente, quando a gente tá mais cansado, a gente tá fixando pouco, você vai ter aquele
componente emocional do prazer de você gostar daquela matéria te impulsionando para estudar. E isso, cara, é uma sacada que faz você render muito nos estudos e que funcionou muito para mim na época. Então já foram 4 pontos. E talvez o quinto que eu quero falar nesse vídeo, assim, a quinta dica de alguma dificuldade que eu tinha na época do pré-vestibular e que eu quero passar essa dica para vocês, que é muito importante, tem a ver um pouco com horário, porque eu falei de vocês reservarem um tempo para fazer prova antiga e simulado, mas tem muito mais a ver com comprometimento, que é a questão de, assim, você fazer prova antiga e simulado. Eu acho que, assim, depois dessa parte de me organizar, a maior dificuldade que eu tinha quando eu estava no quadro, principalmente no primeiro e no começo do segundo ano, que eu ainda tinha uma insegurança, era não fazer muito simulado e muita prova antiga. Eu tinha medo de me testar. E eu garanto que muitos de vocês que estão atrás dessa câmera aí têm medo. Vocês falam assim, não vou fazer aquele simulado, não vou fazer essa prova antiga agora, deixa para fazer quando estiver chegando perto do vestibular, porque daí, tipo, eu já vou ter aprendido mais, eu vou errar menos. Eu tenho medo de fazer e eu vou errar muito, eu vou ver que, tipo, eu tô muito longe, eu vou ficar me sentindo inseguro. Cara, você só vai saber o que você tem que melhorar a partir do momento que você se testa. Então eu tinha muito esse medo. Eu era assim, eu tinha medo de fazer simulado porque eu tinha medo de medir o meu desempenho. Só que é só medindo o seu desempenho que você vai saber aonde você pode melhorar. Então você pega lá um Enem para fazer no final de semana, no sábado você faz o primeiro dia, no domingo você faz o segundo dia. Na segunda-feira você tem um baita de um recurso para avaliar qual matéria eu preciso estudar mais, qual matéria eu preciso estudar menos, qual matéria eu acertei mais, sabe? E isso é muito importante. E não só lá, tipo, antes da prova, porque o que você vai fazer antes da prova? Você tá um mês antes da prova, uma semana antes da prova, você vai resolver fazer prova antiga? Você vai descobrir que você tá errando muito mais humanos, mas você vai ter tempo para correr atrás do prejuízo? Não vai. Então, assim, essa sacada de, tipo, desde o começo do ano, você separar um horário na sua semana, seja um final de semana, um sábado, um domingo, seja numa sexta, para você pegar uma prova antiga para fazer e fazer de verdade, cronometrando o tempo, não chutando questão, só marcando o que você sabe e avaliando o que você errou, o que você não conseguiu fazer. As questões que você errou e as que você não conseguiu, você correndo atrás ao longo da semana para fazer e aprender a fazer. Cara, vai mudar, assim, o seu ano de estudos. Faz toda a diferença. Você não pode ter medo de errar, você tem que ser crítico, você tem que fazer a prova antiga e realmente ver o que você pode melhorar. Você pegando esse insight, assim, junto com esse horário de estudo muito bem montado, é só seguir ao longo de um ano com muita disciplina e determinação que, cara, você tá no caminho certo e vai ser aprovado. Eu acho que essas foram as coisas que fizeram total diferença. As coisas que o Bruno Werneck, a Lucimara e os professores do quadro falavam muito e eu aprendi com eles, e as coisas que estão no método do quadro, que é essa parte de se organizar, de ser flexível, de dividir as matérias em bloco, de estudar mais o que você tem mais dificuldade e de fazer prova antiga e de ser crítico com você mesmo, fizeram total diferença e que, tipo, foram coisas que o quadro me ensinou, foram dificuldades que eu tinha, que eu desenvolvi ao longo do quadro e que até hoje eu uso, até hoje eu organizo minha rotina, até hoje eu monto na faculdade meu cronograma, meu horário de estudos, às vezes não só com matérias que eu tenho que estudar, mas com projetos que eu tenho tempo para me dedicar, então monitoria, projeto de extensão e outras coisas, mas até hoje, assim, eu aplico isso na minha vida porque funciona, e se funciona até hoje para mim, vai funcionar para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica, assim, montem um bom horário de estudos, tem vídeo do Bruno no Insights do quadro ensinando a fazer isso, dá uma checada lá. Eu também dou muita dica disso nas minhas redes sociais, então segue lá o @johenriquesandretti ou o @medicinite. Deixa os comentários aí embaixo, dá um curtir pra gente, eu tô gostando muito de gravar esse projeto dos embaixadores do quadro. É isso aí, galera. Tchau e até a próxima.